O capítulo 1069 de One Piece é mais um daqueles bombásticos que com certeza está mexendo com todo mundo que ama essa obra. Ele responde algumas coisas e obviamente levanta muitas perguntas. Então vamos agora destrinchar a fundo este capítulo sensacional, mais um feito por Eiichiro Oda. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast. Eu sou Leonardo Santiago e agora nós estamos de volta realmente. Nós ficamos muito tempo fora, mas agora nós realmente vamos voltar finalmente a fazer conteúdo sobre One Piece e a gente já tá voltando nesse capítulo sensacional. Não vou enrolar muito, vamos nessa, vamos começar. Só peço pra você deixar o like e se inscrever aqui no podcast, vamos nessa. A capa do capítulo é até uma surpresa do Feud, que é um agiota, inclusive já foi apresentado assim na festa do chá de Big Man. Tem relação com os Mads. Bom, a gente viu em Egghead Vegapunk reclamando muito da questão dos recursos, inclusive ele não entrou no exército revolucionário, preferiu ir para a marinha por conta dos recursos para financiar suas pesquisas. Logo, não me surpreenderia nem um pouco se os Mads pegassem dinheiro emprestado com o Feud, ele que é um dos imperadores do submundo, e ele cobrasse a preços a juros altíssimos. Faz parte do personagem, combina com a temática científica, então eu imagino que vai ser por esse caminho. O capítulo começa continuando toda a situação que ocorreu com o Atlas e com Luffy assustado com o que aconteceu. Kako tenta colocar um pouco de juízo na cabeça de Lute e fala que eles não podem lutar contra o Yonkou sem autorização dos superiores. Isso inclusive já aconteceu recentemente. A gente viu recentemente Kobe indo para Amazonine e consequentemente a gente acabou vendo também a chegada de Barba Negra. E especificamente na página 1059, página 8, isso também acontece. A marinha pede permissão para atacar Teach, afinal de contas ele também é um Yonkou. Oda já havia colocado isso na história, já havia introduzido esse pequeno detalhe e não pode passar despercebido porque já havia acontecido antes e agora, para variar, né, narrativamente faz todo sentido. O interessante aqui é que Lute sabe que não é uma boa ideia lutar contra Luffy, mas aquela cacetada do passado lá em Enies Lobby falou mais alto e ele quer tentar a revanche. Sem sucesso, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Luffy pede para Chopper, o médico do seu bando, examinar Atlas e Chopper responde que isso seria mais um trabalho de Frank. Não tá errado, né? Seria realmente um trabalho de Frank. Agora a gente corta para o quartel-general da Marinha e essa frase de Akainu me deixou na dúvida. Ele fala que se esses pirralhos quisessem ter declarado guerra, deveriam ter falado com ele antes. A primeira hipótese é que ele esteja se referindo aos Mugiwaras. E aí, como ele está de fora e o contexto, a informação chega completamente diferente. Inclusive, é assim que se fazem as fake news no mundo de One Piece. Ele entendeu que os Mugiwaras querem tomar Vegapunk pra si e isso seria uma declaração de guerra. A outra hipótese é que ele estaria chamando a CP0 de pirralhos, já que eles estão quase lutando contra o Yonkou sem autorização. Porém, cá entre a gente aqui, eu fico com a primeira hipótese. Ele muito provavelmente está chamando os Mugiwaras de pirralhos porque acha que eles querem levar Vegapunk para eles. Olha só como as fake news são feitas no mundo de One Piece, né? Me chama a atenção também ele falar que se Vegapunk se aliar aos Mugiwaras, será uma perda militar muito grande. Não só isso, vai ter power-up para quase todo mundo do bando, né? Se a gente olha friamente, a gente teve Chopper em Wano com o power-up onde ele poderia usar a Rumble Ball, Monster Point por mais tempo, com efeito colateral. Brook não teve power-up desde o time skip. A gente tem Frank, que teve o Frank Shogun, mas pra mim esse é o que mais vai receber power-up. Nami tem Zeus, mas o Climattact em si não mudou tanto, ela tem Zeus ali, realmente é um power-up bom, mas ainda acho pouco, já que a gente tá chegando no final da obra e a tripulação de um Yonkou. Quando você para pra olhar friamente, quem realmente teve power-up em um ano foi Luffy, Sanji, com o fator de linhagem despertado, e Zoro com o hack do rei na Ema e tudo mais. De resto, todos os outros podem sofrer power-up. Ah, claro, não posso esquecer de Robin, inclusive essa semana tem episódio dela no anime, né? Com relação ao Sop, eu acredito que esse power-up fica para Elbaf. Eu falei isso tudo para mostrar que além de ser uma perda militar, pode ser um power-up muito grande para mais da metade do bando. Então, isso provavelmente vai acontecer, né? E aí a gente tem Kizaru indo para Egghead. Uma teoria muito famosa na fandom é a teoria dos espelhos. Alabasta está espelhada com Dressrosa. A gente tem Skypiea espelhada com Zou. A gente tem Enies Lobby espelhada com Holy Cake, indo buscar um Nakama. A gente tem também Thriller Bark espelhada com Wano. Em Thriller Bark é necessário vencer Moria antes do amanhecer chegar. Em Wano é necessário derrotar Kaido para que o amanhecer chegue. E agora a gente tem Egghead e Sabaody, que só faz com que essa teoria ganhe ainda mais força. A gente tem
Kuma indo pra lá, provavelmente, Kizaru confirmadamente indo pra lá, a gente já vê Sentomaru no capítulo, então esse espelho realmente pode acontecer. Porém, contudo, todavia, entretanto, acredito em um final feliz dessa vez para os Mugiwaras. E se você quer um vídeo mais detalhado com essa teoria dos espelhos, agora com os acontecimentos recentes, deixe aí nos comentários, e se você assistiu até aqui, também deixa o like porque é fundamental. A Akainu também pede para que a marinha se certifique de que Lute não vai lutar contra Luffy. Ele sabe que lutar contra o Yonkou significa mexer com muita gente, Luffy já tem a grande frota, tem a galera de Wano, tem a galera de Zou, tem os Homens Peixe, enfim. Se a gente for falando aqui, tem muita gente que poderia realmente chegar. Na página seguinte, Shaka fala que um despertar de uma Zoan pode muitas vezes privar a personalidade do seu usuário. E se a gente considerar o Monster Point lá no começo da obra como uma espécie de despertar forçado de Chopper, faz todo sentido, já que ele realmente perdia completamente a sua personalidade. É bom que ele fala aqui que muitas vezes um despertar priva o usuário. Ele não diz que é sempre, afinal de contas, a fruta de Luffy, que é uma Zoan, tem no seu despertar total relação com a personalidade de Luffy. E aí a gente vê o design de Lute. Eu gostei, me pareceu de certa forma, me lembrou até Kaido na forma híbrida, porém, obviamente, muito mais fraco, né? E aqui a gente tem um padrão gráfico que vem se repetindo. A gente tem visto a aparência mítica ou despertar de Zoan com essa fumaça. No caso de Lute, é uma fumaça preta, mas sempre com aquele grafismo do redemoinho, da sobrancelha de Sanji, das Akuma no Mi, de Aramaki, quando ele lutou lá em Wano, agora de Rob Lute, do cabelo de Luffy no Gear 50, enfim. Eu não sei o que é que isso significa, mas é um grafismo padrão que se repete e não duvido que em algum momento Oda explique isso. E agora a gente chega na melhor parte do capítulo. Frank é apaixonado por Vegapunk com o coraçãozinho no olho. Além dessa parte que é realmente muito boa, Vegapunk já chega perguntando para Shaka sobre o Guerreiro Branco. É bom lembrar que Vegapunk realmente sabe demais, né? E agora um ponto que Pombo levantou na live dos spoilers e que faz sentido. O fato da Gomu Gomu no Mi não estar na enciclopédia das frutas antigas pode ser um furo de roteiro, já que Sanji leu a enciclopédia e decidiu pela Sukesuke no Mi pra, enfim, ver mulher pelada no banheiro. Mas um fato é que ele conhece sobre a enciclopédia e Tite também. O fato de Tite nunca ter comentado faz sentido. De repente ele sabia demais, não queria que Luffy despertasse, tudo bem. Mas Sanji, que sabe da enciclopédia, nunca se tocou que a Gomu Gomu no Mi não aparecia por lá. Vamos ver como é que Oda trabalha isso, mas realmente pode ter um furo de roteiro aí, a não ser que exista uma enciclopédia mais atualizada, enfim. Na verdade, nem assim faz sentido, né? Vamos aguardar. E aqui, pra mim, a gente tem um contraste sutil, porém genial. Vegapunk fala que a aparência de Luffy parece com a aparência de um deus e Sanji responde: um deus? Nada disso, ele é só Luffy, ele é só um idiota. A escrita de Oda aqui é perfeita, porque é claro que o cara que não quer dividir a carne, o cara que não quer ser herói, também não vai querer ser reconhecido como um deus nunca, principalmente pelos seus nakamas. Aí com certeza ele não vai querer. E para Sanji ele é só um idiota, e é assim que Luffy quer ser visto, não como idiota, claro, obviamente, mas ele não quer ser visto como um deus, como um herói, como um cara que divide a carne. Isso é muito sutil, mas tem um contraste perfeito com o nosso protagonista, a sua personalidade e tudo mais. Achei no ponto aqui. Vegapunk reforça que o Guerreiro da Libertação Nika teve o seu nome apagado da história, porém, enquanto as pessoas continuarem desejando, ele continuará aparecendo. É óbvio que todo mundo aqui lembrou da frase de Roger, né? Existem três coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Então, este conceito que a gente vai ver agora das Akumas no Mi, na verdade, já era trabalhado desde o começo da obra. Faz sentido, mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, tá? Faz muito sentido também que o despertar de Nika tenha sido em Wano, um país escravizado, um país com uma série de problemas, onde as pessoas desejavam por liberdade, principalmente no Festival do Fogo, que foi um momento paralelo em que Nika Joy Boy despertou o Guerreiro da Libertação. Todo sentido aqui, conceitualmente, realmente, tudo redondinho, perfeito. E agora nós vamos para a parte bombástica e mais importante do capítulo, mas não antes de você deixar o like e se inscrever aqui no podcast. Se você assistiu até aqui e tá gostando do vídeo, comenta. Vamos lá, vamos agora falar sobre bastante coisa, né? Sobre essa grande revelação. As Akumas no Mi são o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou. Não seria ótimo se fosse assim? Não seria ótimo se fosse de outra forma? E são antinaturais, odiados pelo mar, a mãe de toda a natureza. Eu interpretei aqui nesse subtexto, eu não vou cravar, mas que o mar pode ser representado como algo vivo, de repente alguém é a encarnação do mar, de repente In é a encarnação do mar, enfim. Eu fiquei com essa dúvida, eu não achei que o mar aqui é apenas o mar inanimado, sem vida, não. Principalmente vindo de One Piece agora com essa declaração,
eu acho que o mar pode ter sim relação direta com algum espírito do mar, com algum deus do mar ou algo nesse sentido, tá? Os usuários de Akuma no Mi são seres vivendo em um mundo diferente que muitas pessoas imaginaram. Bom, vamos lá. O conceito abstrato é simples de entender. A gente pode imaginar, por exemplo, que para a fruta da jaqueta existir, uma pessoa estava passando frio no Reino Antigo e de repente ela queria tanto uma jaqueta que esse desejo acabou se tornando uma fruta. A gente tem uma pessoa que de repente queria ganhar mais peso e com isso veio aquilo no Mi, o Aton no Mi, enfim. Esse conceito abstrato ainda será melhor explicado, porém a gente tem que ter cuidado, porque o próprio Vegapunk falou, essa é a minha teoria. Então se Vegapunk está dizendo que essa é a teoria dele, nós podemos sim ter obviamente mais detalhes e a gente não pode descartar a parte científica, porque veja, a parte dos desejos é abstrata, é assim que as coisas nascem neste mundo e tudo neste mundo nasce por uma razão, inclusive o capítulo, o nome tem relação com isso. Mas e a materialização desses desejos? Como ela é feita? A gente sabe agora o conceito das Akumas no Mi, mas será que não existe nada no mundo de One Piece que pegue esse desejo abstrato e transforme em matéria? E transforma em realidade? Como é que isso é feito? Eu não acredito que a gente pode descartar a parte científica. De repente, no Reino Antigo, esses desejos eram materializados através de algo. De repente, através até do próprio One Piece, por que não? A gente tem uma fábula indiana falando sobre a árvore dos desejos, onde tudo que o ser humano queria era realizado automaticamente. Bom, a árvore tem relação direta com fruta, Oda pode ter se inspirado nisso de fato. Eu não vou viajar muito aqui não, mas eu não acredito por esse capítulo, depois de ler o capítulo todo, porque nos spoilers eu fiquei em dúvida, mas agora lendo o capítulo fica mais claro que não, a gente não pode descartar a parte científica. Existe o conceito abstrato que é fácil de ser entendido e que de certa forma pode responder qualquer coisa com relação a Akuma no Mi. Mas e a materialização disso? Como é que Vegapunk criou as Smiles? Como é que ele conseguiu criar frutas artificiais? Como é que ele pegou o laser de Kizaru e colocou no pacifista? Enfim, existem muitas perguntas, muitas dúvidas que vão ser respondidas ainda, afinal de contas a revelação foi agora, mas eu não descartaria, tá? E pra mim sim, nós ainda teremos relação direta com fator de linhagem, mudança de DNA, enfim, teremos esse conceito abstrato, mas nós teremos a parte científica explicada por Vegapunk também. Ou, de repente, explicada só no flashback do Reino Antigo, por que não? A gente também descobre que Vegapunk cuidou e deu comida a Sentomaru quando ele passava fome. O curioso aqui é que Sentomaru também chama Vegapunk de tio, assim como chamava Kizaru. Então será que isso é uma marca do personagem? Ele chama de tio quem ele considera mais próximo, enfim, não necessariamente tio de família, mas por consideração. A gente também vê a ordem de autoridade com relação aos serafins neste capítulo, e isso acaba explicando a atitude que Rob Lute toma no final dele. É interessante ver que os Goroseis estão no topo e que mesmo com esse chip de ordem, vamos dizer assim, da CP0, eles não conseguem fazer nada porque Sentomaru está acima deles. Aqui outro ponto que eu tenho certeza absoluta que Oda não fez por acaso. Quem vai guiar os Mugiwaras é esse Snake, é o Serafim de Hancock. E aí a gente volta lá pro começo de Egghead. É bom a gente lembrar que no começo de Egghead, Vegapunk fala que o mais difícil com relação aos robôs é suprimir suas vontades primitivas, suas vontades mais antigas, suas vontades mais naturais. E é perfeitamente possível que o Serafim de Boa Hancock de alguma forma manifeste algo com relação a Luffy, já que a gente está falando do Vegapunk, que criou os Serafins e falou que essa supressão da vontade natural é muito complicada e ele ainda não conseguiu fazer com maestria. Para mim, não é por acaso que Oda está colocando esse Snake para guiar os Mugiwaras. Vai ter interação aí, sutil, mas eu tenho certeza que foi por isso. E um outro ponto é que S-Hawk e S-Shark são suficientes para segurar a CP0. 2 Serafins seguram a CP0. Rapaz. Ah, claro, não posso deixar de passar o Mogura Pistol, o Toon Force de Luffy. Sensacional, batendo no chão e o chão batendo em Rob Lute. Muito apelão, muito bom. O Gear 50 é sensacional, eu amei esse conceito. Na parte final do capítulo, a gente tem Chopper e Jinbei assustados. Jinbei não esperava ser clonado. Luffy conversando com Sentomaru e dizendo que sim, que vai ajudar Vegapunk. Eu gostei muito de Luffy chamando ele de Machadão. Dá uma certa proximidade que eles tiveram, mas nunca foram amigos, né? A gente tem que lembrar que Sentomaru lutou contra Luffy e ganhou, entre aspas, na primeira. Na volta, Luffy derrota o pacifista com uma porrada só. Sentomaru tenta capturar Luffy mais uma vez, porém Sentomaru sempre o respeitou. Quando o Demaru Black era o cara que se passava por Luffy, Sentomaru fala: o chapéu de palha não é um pedaço de merda como você. Então respeito realmente sempre existiu. Só que o Luffy trata como amigo, né? Eu fiquei me perguntando também em que mundo Sentomaru vive, né? Porque ele não sabia que Luffy era um Yonkou e não tinha visto a aparência dele. Meu amigo, era só abrir o jornal
com a recompensa dele, que você já saberia. As duas coisas, inclusive. Você tá vivendo em que mundo, irmão? Alô, Vegapunk, cria internet logo pra seu sobrinho aí, pra ele se informar das coisas, porque tá difícil, viu? No final do capítulo, Rob Lute dá um Shugan em Sentomaru e ele fica gravemente ferido, seguindo a lógica de Rob Lute, né? Pô, eu só preciso derrotar quem está acima da hierarquia pra poder mandar nos Serafins. E aqui, pra mim, a gente tem a grande fraqueza do Gear 50, tá? Luffy não está mais rindo, não está mais se divertindo, não está mais livre, ele está nervoso, ele está chocado, e isso pode ser a grande barreira do Gear 50. As emoções de Luffy mudando de acordo com a luta podem fazer com que essa forma dele ou perca força ou mude, de repente ele entra no modo Berserk mais Dark, enfim. Eu tô esperando ainda a limitação do Gear 50, o grande problema. O Gear Force tinha a questão do tempo, o Gear Third deixava ele pequeno, o Gear Second diminuía a expectativa de vida dele, tá faltando a consequência do Gear 50 e eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que vai por aí. Pois é, galera, o podcast está de volta. Deixa aí nos comentários o que é que você achou. O vídeo ficou grande, mas espero que vocês gostem. Tamo junto, não esquece o like e de se inscrever